Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, programa Entre Livros chegando, trazendo sempre uma novidade aqui no mundo dos livros. A gente está trazendo sempre novos livros, novos autores, né, desenvolvendo aí a cultura geral, a intelectualidade. E para isso, a gente vai hoje estudar um pouquinho sobre a nossa história e a para-história, mas eu já vou explicar para vocês. A gente está com a nossa autora convidada, Milena Mascarenhas. Ela é graduada, pós-graduada e mestre em História e é doutora em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Ela também é autora do livro História da Ponte Internacional da Amizade, Representações de um Espaço Binacional, e organizadora e coautora de diversos outros livros. Hoje a gente vai estar trazendo o lançamento. Quem está aí nas redes sociais pode acompanhar aí a capa do livro, né? Tem condições de ver. Você que está aí ouvindo de casa, do carro, né? A Rádio RCI. O título do livro da Milena é Fundamentos da Para-Historiografologia. Então, Milena, receba as nossas boas-vindas ao programa Entre Obrigada, Rose. Livros. Primeiramente, nós Obrigada. gostaríamos, então, que você esclarecesse para a gente o que significa esse termo para historiografologia. Sim, obrigada pelo convite, Rose. Um abraço aí para quem está nos assistindo, nos acompanhando. Bom, para historiografologia é uma ciência que tem como base os estudos da conscienciologia, uma especialidade da conscienciologia. Essa especialidade, ela se propõe a estudar a história de uma maneira multidimensional, levando em consideração que nós, né, as consciências, nós temos vários veículos de manifestação, ou seja, nós temos, além do corpo físico, né, a gente tem um corpo extrafísico que se manifesta em outras dimensões, né, nós temos a premissa das várias vidas, né, de múltiplas vidas. Então, com base nessas premissas, nesses princípios, a gente procura estudar a história com esse ponto de vista, né? Como que é um evento, um acontecimento com esse olhar multidimensional, pensando, né, na dimensão extrafísica, nas bioenergias, nos pensamentos, sentimentos e energia, que é uma outra variável que a gente estuda. Então, é uma forma mais abrangente de estudar a história. E aí você começa o livro, né, já falando o que é a história. Você pode partir por aí também? Sim. Eu fiz questão da primeira sessão do livro escrever um pouco as bases, né? O que é essa ciência? Porque a palavra história, né, Rose, é uma palavra polissêmica, que pode significar um conto, né? Uma história que a gente conta, né? Enfim, para os amigos, pode ter várias conotações, pode ser uma história infantil. Agora, no livro, quando eu estou falando de ciência, eu estou usando a história na acepção de uma disciplina científica. E para isso, para a gente quebrar, digamos assim, o senso comum, eu procurei colocar o que é a história, né? Então, é essa ciência que tem uma base metodológica, uma base científica, que investiga as ações dos homens ao longo do tempo. E eu faço até uma problematização em relação ao tempo, porque o tempo é uma dimensão importante para o estudo da história, né? E tem um historiador que eu uso muito, que eu me fundamento nele, que ele diz que a história é a ciência dos homens ao longo do tempo. Então, a história não é propriamente o estudo do passado, né? Porque é difícil eu me apropriar do passado e estudá-lo, né? Eu não tenho como pegar ele e me apropriar desse passado. Então, como que eu estudo esse passado? Eu estudo a partir de vestígios, de indícios, daquilo que restou desse passado, né? E aí eu faço essa problematização, coloco quais são as metodologias, quais são as vertentes historiográficas que existem, porque a história é uma ciência humana, né? E por ser uma ciência humana, você tem vertentes, né? Você tem determinadas teorias que embasam aquela interpretação.
desse evento, desse acontecimento que eu estou estudando. Então, eu achei importante na primeira sessão do livro explicar o que é essa ciência, como que essa ciência se fundamenta, quais são as fontes, porque eu falei em vestígio, né? Quais são as fontes que a história utiliza, para justamente pensar, bom, se isso é história, então o que é a para-história, então? Então, eu procurei justamente dar essa fundamentação para essa ciência. Até porque nessa abordagem da história dos homens é muito real, né? O que a gente sabe é que a história ela pode ser contada de acordo com o ponto de vista. Você tem os registros que são mais fidedignos, mas você tem os relatos, os registros orais, e isso pode se confundir ou isso pode ter uma abordagem, vamos dizer assim, ideologicamente, né, tendenciosa, e que a gente pode construir do mesmo evento N histórias, né? De acordo com cada referencial pessoal, não é mais ou menos isso? Perfeito, Rose. Por isso que não existe uma história Excelente. única, né? Existem várias histórias. Agora, significa que uma é mais verdadeira em relação à outra? Eu acho que não, né? Porque sendo uma ciência, ela está se fundamentando com determinados dados e ela tem que argumentar o porquê que ela está utilizando ou porquê que ela abordou aquele ponto de vista, né? E a questão da tendenciosidade, isso ela pode ser muito refutada no meio acadêmico, né? Porque você tem como fazer isso, né? Como o historiador, ele tem ali as questões éticas, né? Você tem que usar dados, você tem que justificar o porquê que usou aqueles dados, você tem que justificar por que não usou outros dados, né? Então, a questão da tendenciosidade vai ficando mais difícil na medida em que o pesquisador utiliza como subsídios, né, os seus instrumentos de trabalho para justificar. Então, isso vai ficando mais difícil, né? Isso não significa que não exista, como você mesmo comentou, existe. E Quanto quando mais remoto, existe, mais difícil, né? tem a questão do tempo, né? Que é como eu falei, a história, se ela é feita a partir de vestígios, então a gente já diz o seguinte: o que não tem vestígio não é registrado, eu não consigo pesquisar. Isso é um problema realmente, né? A outra questão é o que foi registrado. Normalmente o que foi registrado, vamos pegar, né, aí um tempo mais remoto, era o que era interesse da época de ser registrado e de ser salvaguardado também, né? Porque a história, ela tem muito disso, né? O que é importante registrar e o que é importante guardar. E quem era importante? A gente pode fazer também essa pergunta, né? Quem que merecia o registro? Quem que merecia uma biografia? Quem que merecia, né, ficar na história? Também é um outro questionamento. Mas voltando à questão da tendenciosidade, que isso existe sim, eu também reforço, né, que existe um campo científico que está bem estruturado, que consegue identificar, e tem vários casos, eu até coloco aqui no livro, de pseudo-pesquisas, vamos falar assim, né, que faz uso, né, dessas tendenciosidades, inclusive no campo dos negacionismos históricos, e que a própria comunidade científica de historiadores, que já tem consolidado certos consensos, elas conseguem refutar, né? Isso que é a vantagem, né, do campo científico que nos permite, né, identificar o que é uma má pesquisa, o que é uma pesquisa mal intencionada de uma boa pesquisa, né? E você traz a questão dos mitos, né? Da mitologia em si, né? E isso, no contexto da história, tem que tipo de representatividade? É muito bacana essa questão dos mitos, porque a história é uma tentativa de você explicar, né, os fenômenos humanos, né, os eventos, né, os acontecimentos. Mas antes de você ter essa estrutura, você tem o campo mitológico. Então, desde sempre, né, o ser humano tinha essa necessidade de explicar, né? E essa explicação era muito baseada no campo místico, mito, né, mitológico.
Inclusive, o Marcelo Gleiser, no livro dele, A Dança do Universo, ele começa, que é um físico, né? Ele começa o livro dele falando da mitologia, da cosmologia, de como que os homens na pré-história compreendiam, né, esses fenômenos relacionados à natureza. Então, é muito bacana de compreender a mundividência da consciência a partir do processo narrativo mitológico, né? Agora, partindo do campo da ciência, né, da história, é muito bacana a gente também entender a parte dos mitos, né, relacionados à própria história. E tem um mito que eu coloco, que é um mito grego, que é a relação de Clio, que é considerada a musa da história, né? Então, a Clio, ela é a filha da deusa da memória, que é a Mnemosine, com o deus do tempo, que é o Cronos. Então, a gente vai ver aí que a musa da história, na sua árvore genealógica, tem o tempo, que eu falei anteriormente, que é uma dimensão importante para o estudo da história, e a memória, que a memória é a matéria-prima da história. Quando eu falo em resíduo, em vestígio, tudo isso é memória, né? E o Clio, a etimologia da palavra, é aquela que vê. E é legal porque a história daí está associada com a questão do testemunho, daquele que presenciou algo. E ela, na mitologia, é retratada com uma trombeta na mão, que é justamente para você, o arauto, né, para você falar aquilo que merecia ser dito, e aí olha a questão da imortalidade dos deuses, né, de você deixar na história pessoas e eventos que têm relevância, que têm importância, e na outra mão é o estilete, que é a representação do processo gráfico, de você registrar aquilo que era importante. E aí, ao estudar essa mitologia, a gente começa a entender a mentalidade dos gregos antigos, que é essa mentalidade da importância de você entrar para a história, né? Olha aí como a gente estava falando, né? Quem merecia entrar para a história, quem merecia registros, né? Então, até lembrando também da questão do ostracismo, né? Essa prática de você expulsar algum membro tem muita relação com memória, né? Porque o ostracismo você elimina a memória da pessoa, além de tirar ela, né, do ambiente, do grupo, você também apaga a memória, né? Então, essa questão de memória, de história, de vincar, né, alguém, né, de deixar, né, esse registro, tem muita relação também com a mentalidade da época. Agora Vamos ver você como estudar os mitos aí vão ampliando, né, a nossa... Não, é fascinante, eu acho. A gente fica aí um tempão falando disso, né? Agora você traz aqui uma sessão inteira, né? Uma sessão não, né? Um capítulo onde você traz uma história, né? Desde a pré-história até o materialismo, o movimento dos análises. Você pode dar um panorama assim dessa parte histórica da historiografia? Sim. É, então, a gente pode pensar o seguinte, que em cada época você vai ter uma forma de compreensão do mundo, né? Por isso que eu fiz questão de colocar esses marcos historiográficos, que pode parecer assim muito abrangente, mas eu quis só dar uma pincelada de como cada período compreendia ou explicava o seu tempo presente. Então, desde lá da pré-história, você vai ter, a partir de registros, seja em arte rupestre, ou, enfim, até uma escrita, né, mais rudimentar, os pictogramas, a escrita cuneiforme, enfim, você vai ver ali elementos que distinguem a sua percepção do seu tempo, né? E aí, enfim, cada momento da história você vai ter essa singularidade, essa forma de contar, né? Ou de explicar determinados fenômenos humanos. E esses capítulos, eles também deixam claro que o paradigma ou o zeitgeist, né, do momento, ele contribui ou influencia para essa interpretação da realidade, né? Então, para eu dar um exemplo, né, eu vou estudar um determinado objeto
né, um determinado objeto. Eu vou olhar esse objeto, eu vou tentar interpretar esse objeto a partir da minha mundividência, que vai ser diferente da sua, né, Rose? Porque você tem leituras que eu não tenho, você tem experiências que eu não tenho, você tem, de repente, um paradigma diferente do meu. Então, você vai interpretar aquele objeto de uma forma diferente, né, que eu interpretaria. E assim são determinados longos períodos, assim, digamos, né, da humanidade. Se a gente pega a Idade Média, você vai ter lá os historiadores que vão registrar a história daquele período muito imbuídos de uma religiosidade, né? Vão atribuir responsabilidades a deuses, a santos. Por quê? Porque aquele é um paradigma vigente. E assim como o início, né, da Idade Moderna, até os dias atuais. Inclusive, determinadas culturas podem modificar a sua interpretação, né? Vamos pegar lá um historiador indiano, de um historiador norte-americano. Essa relação, além do Zeitgeist como variável para estudar, né, as formas do registro e estudo, né, das ações das consciências ao longo do tempo, também a gente pode pensar na necessidade, né, maior de coletar informações, de coletar dados, ampliar a nossa mundividência, para que a gente tenha uma compreensão maior, né, daquela realidade que está sendo estudada. Então, eu procurei, ao longo de cada período desses marcos, colocar as características da historiografia daquele período, né? Inclusive, na contemporaneidade, a gente tem ali algumas vertentes historiográficas, né? Bom, mas por que que um livro parece ser mais ideológico do que o outro? Tem a sua razão, tem uma história, né? Tem um porquê, uma linha. Então, é importante a gente saber dessas vertentes para conseguir até interpretar o livro de história que a gente está lendo. Às vezes a gente compra um livro de história e não sabe qual é a vertente daquele livro, qual é a bagagem intelectual daquele pesquisador. Então, tudo isso é relevante a gente saber, né, para não cair numa ingenuidade, né, nessa leitura. Você foi até o movimento dos análises, né? Você considera que seria esse período até aquele momento? É isso? O movimento dos análises, ele é assim, digamos, é o que tem assim é o que foi assim mais significativo no campo da historiografia, quase que alguns historiadores comparam, né, fazem uma analogia, seria a Revolução Francesa da historiografia, né, o movimento dos Ah, análises. Porque ali houve uma certa, não sei se foi bem ruptura, mas como eu estou falando de revolução, né, Rose? Mas é como se fosse ali um marco no campo da historiografia, porque os historiadores, eles começaram a inovar no seu campo de investigação. isso. Como que o historiador inova? Ele inova porque, principalmente se a gente pensa ali numa história positivista, né, que os, os positivistas, eles consideravam que a história, ela não deveria interpretar, por exemplo, ela deveria se basear apenas em dados oficiais, em documentos oficiais, né? Aí os historiadores da escola dos análises, ou do movimento dos análises, eles começam a, na verdade, trabalhar com uma série de fontes, né? O que eu estou falando de série de fontes? Eles vão além do documento oficial. Eles pegam cartas, pegam a intimidade, né? Trabalham enfim, tudo que o homem, até tem uma expressão de um historiador que ele diz assim, tudo que o homem pensa, toca, sente, pode se tornar uma fonte de pesquisa, né? Além disso, eles inovam também em relação aos objetos de pesquisa. Antes, então, da Escola dos Análises, se trabalhava muito histórias oficiais, histórias políticas, história econômica. Com o movimento dos análises, começou a trabalhar com história das mulheres, história das crianças, história dos marginais, né? Começa a trabalhar com uma série de outros sujeitos da história que até então não eram considerados, né? É isso que a gente estava falando, né? Quem merecia ser registrado? Normalmente eram reis, rainhas, grandes políticos. Com o movimento dos análises, o homem comum começou a ser biografado.
E aí tem livros fantásticos. Aqui no Brasil tem quase que um best-seller, que é O Queijo e os Vermes, de um historiador de grande referência, que ele vai escrever sobre a história de um homem simples. E ele é influenciado pelo movimento dos análises, né? E, então, é interessante porque daí surgem uma série de livros, de pesquisas, de grande relevância, com uma rigorosidade científica, com esses sujeitos que até então não eram, né, validados ou não eram considerados no campo da historiografia. Então, é um movimento assim, muito importante e que hoje está crescendo bastante, né, nas academias, nas universidades. Muito bem, estamos aqui com Milena Mascarenhas falando de parahistoriografologia. A gente vai chamar agora os nossos comerciais, mas fique aí que a gente volta em um minutinho. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Errei na vinheta, mas o pessoal lá na rádio arruma isso para mim. Milena Mascarenhas falando aqui sobre a parahistoriografologia. Agora, entrando no âmbito dos estudos conscienciológicos, você já falou, essa é uma obra conscienciológica, né? A gente está, então, considerando, digamos assim, abordagens além do que a história, né? Enquanto ciência se desenvolve, não é isso, Milena? Então, eu queria que você começasse a entrar nesse campo da parahistoriografologia. Aí você coloca aqui, né, a metodologia. Como é que foi esse estudo e o que exatamente compõe esse estudo da parahistoriografologia? Uhum. É importante frisar que essa especialidade ela foi proposta pelo professor Valdo Vieira, né? Ele que foi o propositor da Conscienciologia, desenvolveu essa especialidade. E do meu ponto de vista, um dos livros que mais se aproximam de uma obra para-historiográfica é uma obra chamada Homo Sapiens Reurbanizados. Nessa obra, o professor Valdo Vieira, ele expressa, né, uma teoria, ele propõe uma teoria que é da reurbanização. Então, ele percebeu um movimento, né, extrafísico em 1100, e esse movimento extrafísico ele denominou de reurbanização, né? O que vem a ser? É um movimento extrafísico de realocação de consciências e de alocar essas consciências para ressomas, né, aqui na dimensão intrafísica. Com qual objetivo? Com o objetivo de acelerar a evolução, com o objetivo de provocar uma certa para-higienização nesses locais extrafísicos, né? Melhorar as energias desses locais, que também no campo intrafísico, aqui na dimensão intrafísica, acaba recebendo, tendo as repercussões. Então, seria um movimento global de melhoria, né, das energias do planeta Terra como um todo. Em síntese, essa é a teoria da reurbanização. E uma série de estratégias, né, foram criadas para isso, que eu desenvolvo, né, nesse capítulo. Mas como que a gente pode pensar a história ou a para-história a partir dessa perspectiva da reurbanização? A gente pode pensar que vários eventos intrafísicos podem ser efeitos desse processo de reurbanização. Por exemplo, bom, se o professor Valdo ele comenta, né, que ele percebeu esse movimento em 1100, o que estava acontecendo na Terra nesse período? E um parênteses é que o professor Valdo ele comenta que esse movimento iniciou na Europa, né? Então, eu fiz esse recorte no livro pensando nisso, né? O que aconteceu no intrafísico, na Europa, por volta de 1100, que foi esse início desse movimento da reurbanização. E aí, o que a historiografia vai nos apresentar? Alguns historiadores, porque a Idade Média é um período de 1000 anos, né? Ela, segundo, né, a cronologia, né, dos historiadores, que é uma cronologia arbitrária, mas que ela é didática, né, porque mostra uma certa característica desse período, ela vai do século V até o século XV, né?
Mas alguns historiadores observaram que no século XI até o século XIII, esse período foi um período que teve um destaque muito grande, que se diferenciou. Tanto que alguns historiadores colocam a Idade Média, o meio da Idade Média ali, eles denominam de uma outra forma esse recorte. E o que é interessante observar? Que nesse período, né, no século XI até o século XIII, aconteceu crescimento demográfico, o surgimento das aldeias, o surgimento, né, dos aldeamentos. Então, uma série de movimentos que dinamizaram, né, a Europa naquele período. O comércio, as transações comerciais, né, as trocas. Daí a gente começa a se questionar, bom, mas se tem uma paracronologia que fala de 1100, que estava acontecendo algum movimento, e você tem na historiografia alguns historiadores colocando esse período como, de fato, como algo ali que foi dinamizado, a gente pode se perguntar, isso é um efeito do processo da reurbanização? O que mais que eu posso pesquisar desse período para extrair essas informações? Que consciências são que vieram, né, para este período e que poderiam estar contribuindo para essa dinamização? Elas têm relação com essa reurbanização? Então, Rose, são perguntas que pode ser que quem está nos escutando, né, pela primeira vez pode ser, né, estranho, mas a gente procura investigar fenômenos no intrafísico, procurando ver correlações de movimentos extrafísicos que estavam ocorrendo. Um outro exemplo mais prático, né, que a gente pode dar da questão da para-história é o seguinte: um evento intrafísico, então um evento que aconteceu aqui, pode ser uma guerra, pode ser uma disputa, né, pode ser algum contexto que acontece aqui. Há repercussões extrafísicas? Há implicações patológicas nas relações multidimensionais entre essas consciências? Se sim, que implicações são essas? Então, se a gente pensa na variável do holokarma, né, da relação de causa e efeito, como que eu posso investigar um evento a partir dessa variável? Então, é isso que a Para-História ela procura investigar, essa correlação de eventos e possíveis relações de eventos extrafísicos ou dessa relação multidimensional. Então, ficou claro? Pergunta aí, Rose. Porque o assunto é complexo mesmo, né? Então, você faz aqui algumas correlações, né? Você já até falou aí com a questão da paracronologia. Seria isso, né? Seria essa relação intra-extrafísico, né? O seu foco maior, digamos assim, é o estudo a partir da Heuerbeck? Eu procurei trazer a Heuerbeck como um exemplo desse marco extrafísico, porque se a gente pensar, né, no qual seria o maior para-evento de maior impacto na humanidade, o que hoje a gente tem registro é a reurbanização, né? E Então eu procurei. em termos de história intrafísica, em 1100, o que você acha que é o destaque maior que comprova o início da Heuerbeck? Eu acho que comprovar vai ser difícil, Não né? tem. Mas a gente pode pensar, por exemplo, educação, né? Onde tinha uma igreja, tinha uma escola, começa a surgir no Ah, século XI, né? Então, a educação, as trocas comerciais, que dá esse dinamismo, essa oxigenação. Vamos pensar, gente, que 1000, né? Ano 1000 é feudo, né? É fechado, é o senhor feudal lá e as pessoas só plantando para sua pois é. subsistência. Então, quando você vê um movimento que começa a aumentar essa dinamização, você tem um dinamismo de pessoas, trocas, relações, escolarização. A escola não existia, né? A educação era restrito ao clero, né? Então, se você tem agora igreja e uma escola do lado, isso começa a ampliar. E outra, meninas podiam estudar, né? O Jacques Legoff, ele coloca que os intelectuais surgem neste período, século XII.
Que E as interessante. mulheres começam a estudar, elas começam a ter a oportunidade de frequentar esses ambientes. As universidades surgem nesse período. E aí, Rose, a gente começa a pensar assim, puxa, isso daqui tem algum... E eu coloco até uma citação de um historiador que ele diz assim, ó, nós não temos explicação do porquê houve essa dinamização nesse período, né? Isso é curioso. Então, quando a gente vê esse destaque, né? Outro marco que a gente pode dar como exemplo é 1651, que é um outro marco que eu coloco no livro. Bom, se 1651 é considerado o início, né? Ainda que incipiente, dos cursos intermissivos, que seriam locais aonde as consciências vão para se qualificar antes de renascer aqui na Terra, se começa isso, mesmo que de maneira incipiente, 1651, o que está acontecendo no intrafísico? Tá? Então a gente começa a pensar, puxa, mas foi escrita a obra Leviatã. Aí a gente questiona, tá, mas o que que Leviatã tem a ver com isso? Aí a gente vai ver o que está escrito em Leviatã, o que está sendo advogado ali pelo Thomas Hobbes, e o que isso gerou ou repercutiu para a humanidade. E a gente vai se ancorar numa outra obra do Steven Pinker, que ele traz dados, por exemplo, da violência no mundo. E olha que interessante, o Steven Pinker ele coloca um gráfico no livro dele onde ele diz que 1651 começa a diminuir a violência no mundo. Não é curioso? Mas como assim? O que está acontecendo? E o que isso tem a ver com Thomas Hobbes que eu comentei? Porque o Thomas Hobbes, no livro dele do Leviatã, ele advoga a favor do Estado forte, né? Esse Leviatã que seria uma analogia desse Estado forte, porque a tese é que a natureza do homem ela é ruim, né? E que ele precisa de um Estado para acalmar essa natureza e para regular as relações humanas. O Steven Pinker, agora na contemporaneidade, o que ele vai falar? Ele vai falar exatamente isso, que a violência começa a diminuir no planeta quando começa a surgir os estados, né? O estado que a gente está falando de polícia, de jurídico, a gente está falando de estruturas de contenção que ajudam a diminuir a violência. E, bom, se a gente está falando de estruturas de contenção e a gente está falando de reurbanização significa você ajudar consciências que estavam há muito tempo sem renascer aqui na Terra, você ajuda eles nessa ressoma, só que eles vão ressomar com a mentalidade daquele período, muitas vezes com uma mentalidade anacrônica, violenta. E se você tem uma estrutura na Terra de contenção, você dá suporte necessário para receber essas consciências. Ficou claro? Então, Sim. olha como você tem um campo, né, que começou lá em 1650, né, de uma série de embasamentos filosóficos, científicos, políticos e estruturas de fato que vão se aperfeiçoando a ponto da gente conseguir receber na Terra essas bilhares de pessoas que estão renascendo e conseguir fazer com que a Terra não perca, né, não sucumbe, né, a essas consciências que estão renascendo, que a gente consiga dar o suporte necessário. Então, essas correlações é muito interessante, né, pensar além do intrafísico, né, de pensar na relação extrafísico e no intrafísico. Por isso que eu falo que não existe história, existe para-história só, porque tudo que acontece aqui repercute no extrafísico e o que está no extrafísico repercute aqui na dimensão intrafísica. E extrafisicamente a real história, porque são os fatos reais, independente das interpretações, das conotações tendenciosas, são fatos pelos fatos, né? E para fatos. Agora Agora, você. também a gente pode problematizar, porque o que deve ter, né, Rose, de bolsão extrafísico, de consciências tão com histórias distorcidas, Ah, com né? certeza. Por isso que eu escrevi muito a questão da memória, né? Da importância da gente trabalhar com memória, porque através de uma distorção mnemônica, a pessoa ela entra ali numa interprisão, ela fica, né, com seus apriorismos, e
dessoma, né? Ou seja, vai para outra dimensão com aquele conflito, com aquela distorção. Em algum momento aquilo vai ter que ser dissipado, né? E você traz aqui a questão do grupo evolutivo, para a história e o grupo evolutivo. Fala um pouquinho sobre isso. Assim, tem um princípio que é os afins se atraem, né? E se os afins se atraem, e eu estou inserida num determinado grupo, eu posso pensar, que é esse grupo, né? Por que que eu estou me unindo a esse grupo? E eu estou me unindo com que ideia, né? Com que tendência? E essa reflexão é interessante. Então, pensar assim, ó, eu gosto do quê? As pessoas do meu entorno estão no meu entorno por que razão? É uma ideia? É uma emoção? É um projeto, né? E tem neste capítulo uma tese de que determinadas tendências, né, principalmente que a gente realiza no passado, vai nos colocando em grupos condizentes, né, com aquelas tendências, com aqueles interesses. Então é bom para quem está nos assistindo pensar, né? Você está em que grupo, né? E você se une em relação a qual ideia? E onde surgiu, né, essa afinidade? Também pensar nisso. Qual é a raiz, né, do processo de afinidade que você tem com esse grupo? E aí começam a questão da autopesquisa a partir da pergunta relacionada à parhistória, né? Quando a gente procura investigar essas relações que a gente tem com as pessoas, né, com os grupos, para pensar justamente qual a raiz. E aí entra até a questão, né, Rose, da reciclagem. Eu estou nesse grupo. É, será que eu quero continuar com esse grupo? É prioritário do ponto de vista evolutivo, né? Quantas vezes, né, Rose, a gente não fez cisão? Não, olha, eu agora, esse grupo já era, já deu, já entendi. Agora esse aqui é prioritário, esse aqui é mais evolutivamente melhor para mim. Essa reflexão também é importante, né? A gente fazer para justamente ajudar nas nossas reciclagens e nos colocar mais próximo de pessoas que têm os mesmos valores, né? As mesmas motivações. Eu li um livro dizendo assim: você quer mudar? Então se aproxime de pessoas que têm o mesmo hábito que você quer adquirir, né? Então é mais ou menos assim, pensando nos grupos. Qual grupo que vai me levar, né, mais ao cumprimento dos meus objetivos e qual grupo que às vezes eu tenho, né, que deixar. Então, a gente deixa você que está aí nos acompanhando com essas reflexões, enquanto a gente chama aqui os nossos amigos patrocinadores. Nós retornaremos daqui a um minuto com Milena Mascarenhas. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Fundamentos da Parahistoriografologia é a obra que nós estamos hoje estudando aqui com Milena Mascarenhas. Milena, então vamos lá. Você fala aqui, né, da questão de alguns eventos, né? E você traz o ano de 1950. Queria que você falasse um pouquinho sobre o porquê da relevância desse ano. 1950 é um outro marco, né, que eu coloquei no livro, então eu coloco 3 marcos, né? 1100, 1651, que a gente já comentou, e aí 1950. 1950, extrafisicamente, seria o marco do início dos cursos intermissivos propriamente dito, né? Aqueles cursos intermissivos oferecidos em larga escala. Cursos intermissivos, então, são cursos que nos qualificam, né, que ampliam a nossa reflexão, que ajudam a organizar ou planejar a nossa vida humana. Então, antes da gente renascer, a gente faz um curso preparatório para que a gente possa otimizar a nossa vida humana. Todos passam por esse curso? Não, infelizmente, né? Mas ali iniciam né, as consciências mais predispostas à reciclagem, à mudança, ao processo interassistencial com maior representatividade,
fazem esse curso preparatório para justamente dinamizar a sua vida humana. Então, é um marco, 1950. E aí, o que estava acontecendo intrafisicamente, né? Intrafisicamente foi um período pós-guerras, né? Então, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E 1950 é uma data que, por exemplo, o Eric Hobsbawm, ele diz assim, ó, 80% da humanidade deixou de uma hora para outra viver qualquer resquício de feudalismo, qualquer resquício feudal. Então é como se fosse ali aquele ano que bombou a questão da urbanização, né? As cidades, capitalismo, então assim tudo que globalização, né? As coisas ficaram mais próximas, menos distantes, né? Essas trocas que a gente estava comentando, tudo se tornou muito mais dinâmico. É uma data, então, que a gente procura se debruçar e pesquisar mais, porque é uma data assim muito próxima, né? Outra questão interessante são os direitos, né, Rose? Então, os direitos, o direito, por exemplo, o direito humano, né? Direito internacional, direitos, direito internacional, direitos humanos, direito da mulher, direito dos animais. Isso tudo vai ficando mais claro e a humanidade vai ficando mais intolerante a crimes, né? Vai ficando mais intolerante a determinados delitos que eram cometidos antes. Isso é fato. Então, as guerras trouxeram essa reflexão para a humanidade, né? Olha, nós não toleramos mais guerras, nós não toleramos mais violência, nós não toleramos mais, né, uma série de comportamentos violentos. Isso é um marco importante da gente refletir, né? E aí, a gente pensa no âmbito, né, da conscienciologia, nós temos um conceito que é a cosmoética, né? Então, se a humanidade está se tornando mais ética ou mais vigilante em relação a esse campo, a gente fica mais predispostos a refletir sobre a cosmoética, né? E o que é a cosmoética? É uma ética mais muito mais sutilizada, né? Mas nem tanto assim. Vou dar um exemplo que é a questão do pensamento que eu falei anteriormente, né? O pensamento para a humanidade de maneira geral é algo que ela nem cogita como um campo de certo ou errado, né? Pensei, tá aqui, né? Tá dentro de mim, não tá compartilhado, então tá tudo certo eu pensar mal de alguém ou eu sentir inveja de alguém. Mas quando a gente pensa multidimensionalmente, o que o pensamento, ele na verdade é indissociável da energia, né? Ele vem junto ali uma emoção, uma energia, e se existe energia, existe a materialização, né, daquela emissão, daquele pensamento, então eu posso até prejudicar alguém pelo pensamento. Olha como é sutil, né? Eu dei esse exemplo, Rose, para a gente justamente pensar que a humanidade ela está caminhando, né, com seus processos da ética, mas existe, né, a cosmoética para ser pesquisada e para ser implantada no planeta, né? Mas 1950 ela tem, né, esse período ele começa a se sutilizar, né, principalmente no campo do jurídico, né, essas questões relacionadas, principalmente, né, ao pós-guerra. Uhum. E aí, a gente não poderia colocar como um marco a conscienciologia também? Com certeza, com certeza. A conscienciologia eu considero uma das estratégias da reurbanização, né? E pegando Foz do Iguaçu como exemplo, um outro marco é a Cognópolis. É o primeiro bairro, né, voltada todo para os interesses, né, da consciência de uma maneira multidimensional. Então, eu considero, sim, um marco. E por quê? Né? Porque você tem um grupo de pessoas interessadas em melhorar a evolução da Terra. De que forma? A partir do parapsiquismo, né? A partir da interassistencialidade, a partir
a partir das próprias reciclagens que eu comentei, né, dessa reflexão de você pensar no processo holocármico e o que que você pode fazer para recompor. Então, é uma comunidade preocupada e engajada para melhorar as consciências, no sentido não só no âmbito pessoal, mas auxiliar outras consciências também no seu processo evolutivo, e com isso melhorar o holopensene, são esses pensamentos que eu falei, esse conjunto de pensamentos, de melhorar de uma maneira a serem mais homeostáticos, mais generosos, né, do ponto de vista grupal. Agora, o que que você acha que a para-historiografologia traz para cada um de nós e como que a gente pode fazer a aplicação prática disso? Sim. Eu falei da questão dos grupos, né, da pesquisa dos grupos. Um outro exemplo, porque assim, Rose, a gente pode usar a para-história para pesquisar, para nos observar, para nós refletirmos a nossa origem. Então, não, hoje, por exemplo, a gente pode estudar a nossa história estudando a origem, por exemplo, onde eu nasci, onde eu cresci, como é que era a minha mesologia, como é que eram os meus pais. E a para-história, ela amplia isso pensando assim, ó, qual é a raiz disso, né? Nas outras existências, né? Quais eram as minhas mesologias? Quais eram as minhas famílias? Qual era o contexto histórico? Então, a gente vai ampliando mais. Mas a pesquisa dentro da parahistoriografologia, ela inicia justamente na nossa história, né? A pessoa que tem interesse em começar a se investigar, começa agora, pensando nisso, né? Porque isso que a gente vive hoje, a nossa história, a nossa mesologia, a nossa família, os nossos amigos, tudo isso são elementos ou indícios para pensar e para criar as inferências em relação ao passado, né, relacionado às outras vidas. Tá? A gente começa a investigar. Outra fonte bacana para a pessoa pesquisar é quais são os vestígios que ela tem no tempo presente que parece meio anacrônico, né? Puxa, mas só eu que sou assim, a minha irmã não é assim, meu pai não é assim, da onde que surge isso? Né? É uma pergunta que às vezes ela vai ser respondida quando a pessoa pesquisar outras existências, né? Eu coloco no livro, para quem tem interesse, estudos de caso bem legal, bem legais, né? De, por exemplo, um historiador que sempre quis ser militar. No entanto, ele nasce com um problema de saúde, né? Ele é manco, então ele não consegue se alistar. Mas aí ele resolve, as coisas se abrem para ele ser historiador militar. Né? Então, veja, se a gente pega esse estudo de caso, o campo ali do belicismo está presente. Qual é a raiz disso? Né? Então, investigar qual é o tema do nosso interesse, aquilo que está no nosso entorno, e se perguntar qual é a raiz. Isso já é o início, né, dessa pesquisa para historiográfica que a pessoa pode iniciar para se conhecer, para conhecer o grupo que está inserida, né, para qualificar a sua assistência, para explicar até o seu processo parapsíquico. Às vezes a pessoa ela tem sonhos recorrentes e não sabe alocar no tempo e espaço. E estudando a história, a pessoa vai aumentando a sua cognição e vai conseguindo entender melhor até essas rememorações que ela pode estar tendo. Muito bem, hoje nós conversamos aqui com a Milena Mascarenhas. A gente agradece então a você, Milena, pelos seus esclarecimentos, né? E vamos deixar aí essa sementinha de questionamento aí para os nossos ouvintes, para o pessoal que nos acompanha, né? Para essa atenção, para esse estudo em si mesmo, para essa compreensão, né? Da história pessoal no contexto da história da humanidade, né? E para a humanidade. Milena, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Muito obrigada, Rose. E a gente agradece a você também que esteve aí antenado com a gente. Semana que vem estamos aqui de novo. Tchau, tchau, pessoal.
Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 1 da tarde, aqui